seja, como está sendo já uma bela tarde de sábado, né? E que aqui possamos agregar esses valores que estão disponíveis para todos nós e com a mesma vontade, com a mesma fé, com a mesma confiança em Deus, como deve ser costumeiro em cada um de nós, possamos receber e assimilar esses ensinamentos que foram trazidos inicialmente para mim e agora eu transfiro para vocês. Pois bem, nós estamos no setembro e o setembro tem esse destaque especial, né? Seu Setembro Amarelo, que a nossa doutrina resguarda com bastante zelo isso, pela importância que se dá à vida. Por isso, entre outros argumentos que poderíamos usar para o Setembro Amarelo, nós falamos na valorização da vida. Valorizar o que Deus nos concedeu como graça e bênção, não é? E que é oportunidade única para melhorarmos, nos educarmos já neste mundo que estamos vivendo. Bom, eu preparei um roteirinho aqui para nós e eu quero dar obedecer mais ou menos o que eu trago no roteiro. E é importante que se saiba, né? Isso é bem trabalhado dentro da nossa doutrina, na imortalidade da alma, que é um dos pilares da doutrina. E nós, como espíritos imortais, devemos entender que estamos aqui cumprindo esse estágio nesse mundo, que temos necessidade dessa vida material, porque só através da matéria que podemos resgatar todas as nossas faltas, as nossas pendências diante das leis divinas. E para que aqui estivéssemos e para que aqui, como estamos, pudéssemos dar seguimento a esse propósito, nós temos que saber que existe um empenho muito grande do mundo espiritual, dos espíritos de luz, que organizam dentro de uma das organizações espirituais, qual seja o Ministério da Reencarnação, o nosso retorno a esta vida. Imaginem só quanto tempo, quanto esforço é dedicado nesta preparação. Quanto empenho dos nossos irmãozinhos espíritos, que tem tanta coisa para fazer, mas também tem que se ocupar com o nosso aprimoramento. E trabalham isso com muito afinco, com muita dedicação. Então, nós todos nós somos preparados para sermos lançados nesta vida material. E o principal, e que é usado muitas vezes como um argumento diante daqueles que estão cansados, que estão desolados, por pensarem em si estarem só diante de tantas tribulações, diante de tantas dificuldades. E quem não pensa nisso? Quem não pensa nisso? Pode até se dirigir a Deus dizendo: Senhor, não me deixe só. Mas esse é o recurso que Deus nos oferece. A assistência incondicional dos nossos mentores espirituais, que nos preparam para vir para essa vida, mas não nos lançam aqui a nossa sorte, a revelia, não. Eles estão nos acompanhando. Mas e por que passamos por todo esse trânsito de situações indesejáveis? Por que passamos por tantos desgostos, tantas decepções? Porque faz parte do roteiro.
Nós não reclamamos pelas alegrias, nós não reclamamos pelos momentos felizes, nós não reclamamos quando as coisas correspondem às nossas expectativas. Sequer, muitas vezes agradecemos. Não é isso unanimidade. São casos esporádicos, mas existem entre nós. E por pior que possa parecer, isso contagia o ambiente, contagia muitos de nós dentro dessas expectativas que nós temos. Pois bem, essa nossa preparação no ministério da reencarnação, ele é feito anterior à fecundação, durante a fecundação e durante o período que estamos lá no útero materno e pós-nascimento. Então tudo isso vem bem desenhado, bem delineado, para que nada escape ao controle, para que nada fuja aos propósitos. Mas nós temos duas situações em especiais que nós temos que levar em conta. E um dos autores espíritos, o Jorge Larrat, ele nos destaca bem a respeito disso. A primeira situação é o livre-arbítrio. Nós somos livres para agir, para pensar e para agir. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, as coisas que idealizamos, que pensamos e da forma que atuamos, não correspondem à programação divina, não correspondem ao empenho e ao esforço dos mentores espirituais. Aí, ao contrário de pensarmos que fomos lançados à revelia nesse mundo, nós agimos à revelia. E falávamos isso antes um pouco, né, Gilberto? Quando mencionamos ali, o homem é o responsável, o homem é o agente das suas próprias dificuldades. E é interessante que tem dois momentos que vão ser destacados dentro desse processo. O primeiro é o tempo. O tempo vai dar a resposta certa. O tempo vai dizer. Porque nós temos que nos dar tempo muitas vezes para que as coisas se realizem. E a outra circunstância diz respeito à educação. Quando é que nós vamos estar educados o suficiente para não nos causarmos esses transtornos, esses desconfortos todos? Então, primeiro aspecto diz respeito ao livre-arbítrio. E o outro está vinculado à lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Nada é por acaso. Tudo tem um momento de desencadeamento das situações e se as coisas acontecem e se estabelecem de uma forma ou outra, está relacionado à nossa atitude, ao nosso procedimento lá no princípio, que pode muitas vezes não dar resposta imediata, mas no decorrer da nossa existência, porque nós temos tempo para que isso se realize, Deus não tem pressa, Deus não estabelece dentro do nosso relógio biológico, tempo para que as coisas se realizem. Então, nós é que vamos determinar de que forma essas nossas atitudes, elas vão sofrer consequências. Pois bem, no Livro dos Espíritos, Kardec oportunamente pergunta, e lá na questão 115,
ele diz até que ponto vai essa nossa dificuldade diante dos comprometimentos que nós estamos assumindo. E os Espíritos respondem que desde o princípio nós nascemos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento de nada, como as crianças que vão adquirindo o seu entendimento conforme vai desenvolvendo as suas capacidades, né, de organizar-se mentalmente para isso, consciencialmente para isso. Então, nós nascemos simples e ignorantes, mas temos em cada um de nós, olhem bem, somos filhos de quem? Somos filhos de Deus. E como filhos do Pai, como é no processo biológico, também é no processo espiritual. Temos uma partícula divina em cada um de nós. Algo que nos relaciona com o Criador. E que pode até demorar, podem levar em anos, podem levar séculos, podem levar reencarnações, mas um dia isto vai vingar. Um dia isso vai se estabelecer. Como nós temos dentro da história da própria criação humana, da própria geração dos seres da criação, que homens alcançaram a graça, alcançaram a bênção e se destacaram diante de outros que se demoraram um pouco mais. E nós estamos bastante demorados, diga-se de passagem, né, gente? Porque esses ensinamentos são antigos e nós estivemos presentes em todos os momentos, porque somos espíritos muito velhos. Somos espíritos antigos. Independente da idade física que temos hoje aqui neste mundo. Mas nós estamos passando por estágios, e em todos esses estágios sofrendo estímulos. E a convivência dos seres espirituais na carne, na matéria, a convivência é que vai nos habilitando de tempo em tempo a atingirmos esse estágio progressivo, ou melhor, o progresso do espírito. Então, estamos fadados à perfeição, estamos fadados a sermos bons, a sermos melhores. Precisamos superar esses momentos. Mas não fica por aí. Não fica por aí numa outra questão, na questão 114, diz que estamos sujeitos às leis de Deus. Olhem bem, a vida é desenvolvida dentro de princípios. E como nós conhecemos os princípios das leis dos homens, que muitas vezes não correspondem à nossa vontade, ao nosso desejo, mas por consequência das más atitudes dos próprios homens, sofrem também, repetindo consequências. Pois bem, diante das leis de Deus, que não foram criadas para mim ou para um de vocês especificamente, foram criadas para todos nós. Isso a gente vem repetindo por muitas vezes, né? Quando nós aqui chegamos, quando nós aqui fomos lançados neste mundo, em qualquer dos reinos, as leis de Deus já estavam presentes. Nós é que teríamos que nos adaptar a essas leis. Então, é uma consequência que vamos ter que passar, que enfrentar. Adaptação. Adaptação.
e para nossa realização. E dizem os Espíritos que nós só não somos felizes quando nos afastamos dessas leis, quando não obedecemos, quando transgredimos as regras das leis. É interessante que ontem, durante nosso estudo, no estudo da mediunidade, nós conversamos sobre isso, não é mesmo? E falamos assim, o que está posto diante de uma circunstância prevalece para tantas outras. Se nós falamos dentro da doutrina em algum aspecto relevante, a doutrina nos posiciona para a vida, gente. Para a vida em todos os sentidos. Qual é o efeito, qual é o resultado de uma transgressão de uma lei dos homens? De acordo com o Código Civil brasileiro, de acordo com o Código Universal de Direitos Humanos. Ser punido. Ser punido. Transgrediu, vai sofrer as consequências. E ainda tem a possibilidade de encurtar esse tamanho dessa pena se eu agir corretamente durante o período que está no processo de correção, que são os benefícios da própria lei. Agora, perante a lei divina, o formato é o mesmo, gente. Só que a avaliação é diferente. E isso diz para todos nós, os ensinamentos doutrinários, que muitas coisas que estão diante dos nossos olhos em desconformidade com as nossas avaliações, com os nossos princípios, perante Deus não está. O que está para nós como correto pode não estar perante Deus. Mas nós não temos a capacidade, a condição de penetrar esta intimidade divina. Não temos. O que nós temos que fazer? Procurar agir o mais corretamente dentro dos princípios. Esta é a vida que nós temos que cumprir nesse mundo. Mas tem tantas coisas que é tão difícil. É tão difícil de entender e mais difícil ainda de cumprir. Um dia vai ter que cumprir. Cedo ou tarde vai ter que cumprir. Então, não é privilégio de alguns, ou restrições, ou censura em outros. Não. É a natureza da lei. Lei da vida. Lei da vida. Quer ser feliz? Ou quer ter razão? Não é assim a pergunta? Quer ser feliz ou quer ter razão? Pois bem, agindo dessa forma, facilitaremos todo o processo. Qual o objetivo de nós estarmos neste mundo? Qual o objetivo de sermos lançados para um mundo material, se nós já estávamos e a nossa pátria definitiva é a pátria espiritual? Por que temos que passar por esse processo de aprendizado aqui nesse mundo? Porque senão seria diferenciados uns dos outros. Porque seriam uns favorecidos e outros desfavorecidos. A regra é igual para todos. Os que alcançaram uma condição já mais elevada, mais de acordo com as regras de comportamento, outros vão ser culpados disso. Por quê? Aí sim seria um desequilíbrio, né? O Jorge Lahart mesmo, ele menciona algumas verdades. Interessante a gente falar em verdades, né? Porque não somos possuidores da verdade, não temos essa capacidade. Mas eu
Eu destaquei aqui algumas coisas que ele menciona e que são incontestáveis. Somos imortais. Somos espíritos habitando um corpo, não um corpo servindo de moradia para o espírito, servindo de vestimenta para o espírito. Não. É um espírito que anima este corpo. E somos imortais porque não morremos como espírito, permanecemos. E vamos viver indefinidamente. É diferente de viver para sempre, porque isso não é determinação nossa, é determinação do Criador. Não conseguimos penetrar também esse âmbito aí da intimidade, da decisão, e nem sabemos se já aconteceu com algum espírito de ser eliminado. Não sabemos, né? Mas é indefinidamente porque estamos relegados à condição divina. Podemos saber que nossos amados, olhem bem, aqueles que já retornaram à pátria espiritual, que já partiram, eles vivem e que nós vamos continuar vivendo após o mesmo trânsito, quando executarmos também a passagem, com a possibilidade de reencontros. E isso se torna animador, porque nós deixaremos tantos queridos, tantos seres amados aqui neste mundo, mas encontraremos outros. Olha como existem compensações, não é mesmo? E para tudo, e nós não vamos estar muito distantes daqueles que aqui permaneceram. Mas isso não é motivo para abreviar a vida. Isso não é motivo para dizer, então vale a pena puxar a campainha e descer. Encurtar o tempo. Não, o tempo tem que ser cumprido naturalmente. Outro fator que é uma verdade é que a doença que hoje está comigo, ela vai ficar no corpo. Seja ela uma imperfeição física, seja ela uma limitação. Então o mal que nos atinge hoje, se nós soubermos lidar com ele, ele não vai atrapalhar a nossa vida. Ele não vai atrapalhar a nossa existência, se assim nós soubermos lidar com ele. Porque muitos irmãozinhos nossos, sabemos disso como espíritas, depois de deixarem a vida material, ainda permanecem na dor enquanto espíritos imortais. Então, é uma tranquilidade que passamos, não é? Então, olha, reforçando, por isso é importante dizer que temos que aguardar o momento certo de fazer essa passagem. Se precipitarmos este momento, se não passarmos pelas dificuldades momentâneas, teremos, olha bem agora o agravante, teremos que retornar no momento em que paramos. Essa condição de dizer assim, estou cansado, quero desistir, vai ser retomada a partir do momento em que desistiu, com agravantes. Com agravantes. Porque se não tinha antes limitações, provavelmente venham com limitações. Esta é a consequência de não valorizar a vida e de perder o momento que aqui estamos como grande oportunidade. Então, vejam, isso é incontestável, gente, dentro da nossa visão como espíritos, ou espíritas, melhor dizendo, o que para outros conceitos, respeitados as suas filosofias, as suas conclusões, podem pensar que terminar com essa vida seja o fim de tudo. Não é o nosso caso.
A doutrina veio para nos trazer uma notícia maravilhosa. Para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão inconformados, para aqueles que estão decepcionados. Todos nós fomos criados para sermos felizes. Em dado momento, tudo isso, como diz nosso irmão o Leandro, vai zerar lá na ficha. Vai zerar. Vão passar a régua. E vai prevalecer o que de bom fizermos e que em cima do que fizemos vamos colher. Então, a felicidade pode até não ser de agora, pode não ser das próximas reencarnações, mas em determinado momento, nós fazendo o melhor que podemos, vamos poder usufruir dela. E aí nós pensaríamos assim, mas e quem pratica o mal? E para aqueles que estão convertidos, estão ligados ao mal? Vamos pensar e refletir? Deus é um Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Um Pai de amor, de bondade e misericórdia criaria o mal? Não. E as pessoas que estão ligadas ao mal e fazem mal para muitos outros? Se Deus não criou o mal, Ele criou alguém para o mal? Não. Então, tanto o mal como as pessoas que estão no mal são produções patrocinadas, exercidas por pessoas imperfeitas, que se comprazem nisso. Mas também, como tudo, isso é determinante, um dia vão ter que mudar de lugar, vão ter que mudar de posicionamento. E aí nós vamos sentir que existe vida em abundância, vida em todos os aspectos, e que essa vida ela tem que ser valorizada, ela tem que ser prestigiada. Eu hoje botei para nós lá, não sei se vocês chegaram a ler, não é? Viva a vida, não é? Viva a vida no sentido de viver a vida e também de prestigiar, de dar um viva para a vida, não é? Porque, gente, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E se estamos aqui, é prova disso. E imaginem, uma população de quase 30 bilhões de espíritos. Quase 30 bilhões de espíritos. Apenas 1/3 está hoje no planeta. Não chega a 1/3. São 8 bilhões de espíritos vivendo. Tantos outros estão aguardando esta oportunidade de retomar a vida material para poderem resgatar as suas dívidas, os seus débitos, os seus compromissos. Então, vamos valorizar a vida? Vamos dar valor para tudo isso que Deus nos permite viver e que sejamos ou demonstremos a nossa gratidão fazendo o melhor que pudermos. Primeiro por nós mesmos, isso é certo. Porque nós não vamos viver a vida do outro. Nós não vamos viver os problemas nem as dores dos outros. Nós não vamos poupar os esforços dos outros, nem os outros vão poupar os nossos. Não podemos transferir responsabilidades. Temos que viver com dignidade.
com respeito e com obediência às leis que nos regem, que são as leis de Deus. Também as dos homens, né? Para evitarmos, né, termos que ser punidos por isso. Certo, gente? Eu agradeço a todos vocês. Não consegui fazer a metade do que eu tinha programado, mas foi muito bom, muito importante esse espaço, e fica bem aqui definido a nossa condição de espíritos em busca desse aprimoramento, que é o grande propósito da nossa vida. Muito obrigado.